Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal: vitória sobre o inimigo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, então vai ter essa que é a primeira e ainda mais 2 nas próximas semanas. Essa primeira parte vamos falar sobre o tema destrua. É a primeira arma que a gente vai falar sobre vencer o inimigo. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Números, no capítulo 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é quando o inimigo fica sabendo, quando ele ouve. Então aqui nós podemos perceber, logo nesse primeiro versículo, que o rei dessa terra, Arade, ele ficou sabendo do povo de Israel ali. O inferno, ele fica sabendo das coisas. Por quê? Porque ele está ao nosso derredor, colhendo informações, vendo como a gente se comporta, nos tentando para saber o que a gente aceita, o que a gente nega, o que a gente rejeita. Então, nós precisamos estar cientes que o inimigo ele vai ficar sabendo, para saber os nossos pontos fracos, porque o desejo dele é destruir. Mas nós precisamos sim estar firmes no Senhor para que nós venhamos vencer ele, nós venhamos vencer o mundo e não o mundo venha nos vencer. Bom, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é peleja. Vamos ver isso nos próximos versículos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo das minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Então nós percebemos que depois da peleja, né, que é esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, a peleja que o povo de Israel teve com esse rei, eles ainda fizeram um voto ao Senhor. Então nós precisamos sim ter essa noção que a peleja é algo que nós vamos passar na nossa vida espiritual. Talvez não seja assim o desejo do nosso coração passar pela peleja, mas todos nós passamos por ela. Todos nós temos esse chamado de combater o inferno, de brigar com o inferno, não contra pessoas, mas sim contra principados e potestades e vencê-los. Então nós precisamos ter noção que todos nós vamos passar pela peleja. Mas também percebemos uma outra parte do versículo que diz: pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Nós podemos também perceber que o inimigo pelejou contra Israel, mas infelizmente levou alguns deles cativos. Há vezes na nossa vida que nós vamos estar onde? No cativeiro. E isso acontece muitas vezes por falta de preparo espiritual, porque nós muitas vezes entramos em batalhas que não são lícitas, não são pra gente entrar, ou então nós não estamos alicerçados com Deus o quanto deveríamos estar. Nós precisamos nos manter firmes no Senhor, para que esse tipo de situação do cativeiro não seja algo recorrente na nossa vida, não seja algo que vai ser uma rotina, todo dia luta com o diabo e o diabo leva pro cativeiro. Mais uma vez, luta com o diabo leva pro cativeiro. Nós precisamos nos examinar para saber o que está dando errado na nossa vida, para saber aonde é que a gente está errando. Pode ser na falta de busca espiritual, pode ser também na falta de preparo e pode ser também porque muitas vezes a gente está querendo fazer guerra contra o inferno, mas nós estamos aceitando, nós estamos aliançados com o inferno. Pode parecer estranho falar isso, mas às vezes a gente quer lutar contra o diabo, sendo que a gente está aceitando o que ele nos manda. Então é óbvio que essa situação vai levar para o cativeiro. É óbvio que essa situação pode desencadear outras situações. Precisamos estar atentos para saber que nós não devemos nos entregar e não ser levados ao cativeiro. Nós precisamos nos examinar todos os dias para saber por que a nossa guerra espiritual está dando errado. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês está no versículo 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O ponto que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é o voto. Esse voto significa esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus, esse compromisso de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Que se eu for vencedor nessa batalha, eu vou fazer isso, isso e isso ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de aliança, de obediência, nós precisamos andar juntos ao Senhor. Fazer guerra, mas obedecendo o que o céu diz sobre fazer guerra contra o inferno. Nós precisamos estar aliançados e levar a palavra do Senhor adiante. Ter esse voto de sinceridade, esse voto de fidelidade, esse voto de andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Nós precisamos sim andar com o Senhor fazendo as guerras que Ele quer que a gente faça, porque essas guerras não são humanas, mas são guerras espirituais. Nós precisamos também ter a noção e perceber que o Senhor é que nos entrega o inimigo, assim como nós vamos ver no versículo 3.
Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a ele e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Que Deus entrega o inimigo. Deus ouviu aquele voto que o povo tinha feito, mesmo alguns deles sendo levados cativos, o Senhor atendeu a voz do povo, e o Senhor transformou a história daquele povo. Em vez de ser um fracasso, uma destruição e acabar por aí, o Senhor interviu com o livramento. O Senhor entregou o inimigo deles nas mãos deles. Então nós devemos realmente destruir o nosso inimigo, tudo aquilo que está dentro de nós, destruir totalmente aquilo que é de Satanás, destruir totalmente aquilo que funciona como esconderijo para o inferno trabalhar nas nossas vidas, destruir totalmente aquilo que o diabo usa para querer nos afligir, para querer fazer guerra conosco. Nós precisamos destruir tudo aquilo que funciona como um meio, como um canal, como uma ponte para o inferno ter acesso nas nossas vidas. Porque Deus, ele vai sim ouvir a nossa voz e ele pode sim entregar o inimigo, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos vigiar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar Deus de todo o coração e seguir os mandamentos dele com fidelidade. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: destrua totalmente. Não deixe nada que é do diabo lá no fundo do seu coração. Não faça como Acã, que estava ali no meio de uma peleja e pegou aquela capa babilônica e achou que estava tudo bem. Eles até ganharam aquela peleja, mas na próxima eles perderam e teve essa condenação, teve esse juízo. Então nós não devemos fazer isso, guardar coisas que é do diabo, guardar coisas que funcionam como mecanismos, ferramentas que o diabo pode usar dentro de nós. Nós devemos eliminar, destruir totalmente aquilo que o diabo usa como uma coisa para nos afastar de Deus, usa como uma estratégia maligna, usa como um déficit ali, as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então nós precisamos destruir totalmente aquilo que o diabo coloca dentro de nós para fazer mal às nossas vidas espirituais. E o último ponto do vídeo de hoje, que ainda vai ter continuação nas próximas semanas, mas nós vamos falar sobre o memorial, que também vai se encontrar nesse versículo 3. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a ele e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Depois daquele povo vencer aquela batalha, aquele lugar ficou se chamando Horma. Nós devemos entender, saber até esse significado dessas palavras usadas na Bíblia. Horma significa devoção, ou seja, primeiramente aquele povo entregou a Deus as suas batalhas, fez um voto ao Senhor, para depois o Senhor entregar os inimigos nas mãos deles. Então, erga memoriais do Senhor na sua vida. Não adianta só querer brigar com o diabo, fazer guerra com o diabo, sendo que você não tem ali um memorial do Senhor no seu coração. E o que são os memoriais? Lembrar dos fundamentos de Deus, de quem Deus é, de o que Deus faz, trazer à memória aquilo que traz esperança, vigilância, ferramentas espirituais, a armadura espiritual, como o próprio apóstolo diz. Então nós precisamos ter esses memoriais na nossa mente, nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, nós precisamos fazer guerra, mas saber por que nós estamos fazendo guerra. Nós precisamos estar firmes, fortalecidos na palavra do Senhor e ter memoriais erguidos dentro de nós, em louvor ao Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que se Deus quiser a gente vai continuar essa série. Então nós precisamos fazer guerra, mas guerra licitamente contra o inferno. Nós não podemos ir com a nossa força, mas com a força do Senhor. E é essa a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!